E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu vou falar para vocês como combinar musculação e calistenia. Coloquei a votação lá na parte comunidade do canal, então se você quer votar o que vai vir no próximo vídeo, você pode colocar lá. Coloquei sobre artes marciais, aeróbico ou musculação e calistenia. E hoje eu vou falar sobre musculação e calistenia especificamente, como você fazer para combinar as duas atividades e fazer com que uma não interfira no seu desempenho na outra. E em breve vou falar também sobre aeróbico e sobre artes marciais, como você vai fazer para colher o máximo de resultados dessas duas atividades e tentar fazer com que uma dê suporte à outra e não interfira no seu desempenho na outra atividade. Então, em primeiro lugar, você precisa definir especificamente quais são os seus objetivos. Se o seu objetivo, por exemplo, é fazer um muscle-up, não vai adiantar nada você só treinar um muscle-up no final do seu treino, você só fazer a parte de calistenia ao final. Não vai adiantar nada você fazer puxador, remada, vai fortalecer aquele grupo muscular que vai ser responsável pelo movimento do muscle-up, porém você precisa ensinar o seu corpo como se movimentar como um todo, como utilizar essa integração de vários músculos ao mesmo tempo, como aprender a técnica, como desenvolver a força suficiente, a explosividade para realizar esse movimento tão avançado que é o muscle-up. Por outro lado, se o seu objetivo é simplesmente conseguir fazer um pouco mais de barras, mas o seu foco principal é o ganho de massa muscular, o ganho de hipertrofia, eu diria que você pode fazer uma combinação dos dois. Em primeiro lugar, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer musculação e calistenia no mesmo dia, ou você pode fazer em dias alternados. Isso vai depender, novamente, como eu já falei, do seu objetivo. Então, eu vou falar sobre os dois casos. Se você vai fazer a musculação no mesmo dia da calistenia, eu diria para primeiro você focar no que é mais difícil, no que é o seu objetivo principal. Se você quer fazer um front lever, se você quer fazer um muscle up, eu diria para você iniciar o seu treino com as progressões para esse determinado movimento, que é o que vai ser mais difícil, que é o que vai demandar mais energia, vai exigir do seu corpo que ele esteja 100% recuperado. E se você deixar para fazer isso no final do seu treino, você não vai conseguir ter um desempenho tão bom quanto você teria se fizesse no início do seu treino. Então, se você tem um foco em movimentos, tente treinar essa parte primeiro no seu treino, depois você vai para outros movimentos, novamente por ordem de dificuldade. Quanto mais difícil, quanto mais pesado o exercício, primeiro você vai fazer ele no seu treino. Por exemplo, se você acha barra mais difícil do que remada com pesos, óbvio que você vai fazer o treino, esse exercício mais difícil primeiro. Tá, se você quer fazer alguma variação de barras ou você quer fazer flexões ou paralelas utilizando peso, você pode também iniciar esse movimento. Geralmente esses movimentos são bem mais difíceis justamente porque eles são exercícios de cadeia fechada. Ou seja, a sua mão ela está presa num determinado objeto e o seu corpo que está se movimentando ao longo do espaço. Isso vai exigir que você trabalhe o seu core, vários músculos ao mesmo tempo, você vai estar movimentando algumas articulações ao mesmo tempo e bem mais fácil do que você simplesmente estar movimentando um peso pelo espaço. Outra coisa que você pode fazer também, você pode combinar ao final do seu treino, por exemplo, do meio para o final do seu treino, super séries envolvendo treinamento com peso e sem pesos. Por exemplo, você vai fazer o seu supino e você vai imediatamente para uma flexão explosiva ou alguma variação de flexão que você pode fazer logo após a sua última repetição de supino. Assim você vai ter uma super série e você vai aumentar esse volume do seu treino. E como já falei para vocês, volume é extremamente importante no ganho de massa muscular. Você não pode simplesmente fazer poucas repetições, fazer um treino muito curto de 20 minutos e esperar que vai obter ganho de massa muscular. Geralmente, quanto mais longo o treino, obviamente vai ter um limite ali. Geralmente, quanto maior o número de repetições, porém, essas repetições, essa carga deve ser adequada para o seu nível, mais resultado você vai ter em termos de hipertrofia. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso. E se você decidir fazer em dias separados, você fazer um dia musculação, um dia calistenia, você também tem que aprender a como organizar a sua rotina semanal. Por exemplo, se você treinar peito e tríceps hoje na academia, você não vai treinar peito e tríceps amanhã na calistenia, porque seu corpo vai estar dolorido. Se você tiver dado o estímulo suficiente, sua musculatura vai precisar de descanso e você vai trabalhar ela no dia seguinte, você não vai ser capaz de levar na intensidade adequada para gerar um estímulo. Se você treinar costas e bíceps hoje, amanhã você não vai estar tão bem para fazer os seus treinamentos para progressões aí do muscle up, do front lever. Então você tem que pensar sempre em qual é o treino que vem no dia seguinte. Se você treinar costas e bíceps hoje, vai no parque e faz um treino de pernas. Se você treina peito e tríceps na calistenia hoje,
tenta no dia seguinte fazer costa e bíceps. E tenta sempre pensar, organizar sua rotina de treino, deixando a musculatura que você trabalha hoje descansar, eu diria aí pelo menos umas 48 horas, tá? Você não precisa necessariamente treinar todos os dias. A frequência ideal seria 2 vezes por semana, aquele mesmo grupo muscular ser estimulado. Então, se você treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, talvez você não dê o tempo necessário que essa musculatura precisa para se recuperar. Então, galera, eu dei uma ideia geral aí para vocês de como vocês vão combinar o treino de calistenia e de musculação. Tente pegar o treino atual que você tem aí de musculação ou o treino atual que você tem de calistenia e tente adaptar, tente pensar nesses 2 fatores. Obviamente existem várias outras coisas aí envolvendo os seus resultados, envolvendo o seu treino, como alimentação, intensidade, frequência de treino. Porém, eu resolvi focar em uma coisa mais simples aí, em como você vai fazer essas 2 opções que você vai ter, treinar no mesmo dia ou treinar em dias separados. Novamente, lembre sempre, em primeiro lugar, de escolher o que é mais difícil para você, escolher qual é o seu objetivo principal e depois disso você vai pulando por ordem de prioridade, por ordem de dificuldade, você vai encerrar o seu treino em algo que é mais fácil, que a sua musculatura já vai estar, de certa forma, fadigada. E mesmo um exercício que pareça fácil, como a flexão inclinada, no final do seu treino ela pode se tornar bastante desafiadora. E se você vai treinar em dias separados, tente sempre pensar no dia seguinte, tente dar um intervalo para aquele grupo muscular que foi trabalhado de pelo menos 48 horas. E o resultado não vai vir ao longo de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Tente seguir um programa de treinamento, seguir o seu plano durante um decorrer de 3 ou 4 meses, faça alguns ajustes com relação ao peso que você utiliza, o número de séries, o número de repetições, mas tente seguir o mesmo programa no decorrer de 3, 4 meses. A partir daí, se você não vê resultados ou se você vê resultados, você vai precisar modificar de alguma maneira. Alguns exercícios vão estar muito fáceis, vai ser necessário você adicionar algum exercício um pouco mais difícil à sua rotina, porque a sua musculatura vai atingir aquela acomodação. E quando há acomodação, não há adaptação, não há ganho de força, ganho de massa muscular. Você tem que constantemente estar dando um estímulo, porém sem deixar a sua musculatura se acomodar naquele estímulo. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O próximo vai ser sobre artes marciais e musculação, como você vai fazer para dividir os 2. Vou falar em breve também sobre aeróbico e musculação, se interfere, se aeróbico impede o ganho de massa muscular. Já falei sobre isso lá no podcast, então é só você ir lá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.